Efésios 5,14. Desperte você que está dormindo, né? Desperte tu que dormes. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Se inscreva e deixe o seu like. Canal Oráculo do Céu, a graça revelada. E não esqueça de passar lá, hein? No Instagram, Maria Irmã. Presta atenção, hein? E Facebook, Darcy Maria. Pega a visão. E para concluir o raciocínio, né? Porque Abraão é pai, se tornou pai de uma grande nação. Presta atenção aqui em Gênesis 18. Aparecem 3 anjos a Abraão, né? 3 anjos. Entende? Presta atenção. Estamos falando dos ministradores invisíveis que se materializam, do qual o povo, né, hoje mesmo que vê alguma coisa diferente, ou é milagre ou é demônio. É assim, desse jeito. Não entende o reino de Deus, entendeu? Até hoje. Por isso que ele tem que estar passo a passo crescendo em graça e conhecimento. Vocês leiam tudo, porque texto sem contexto, sem entender o contexto, é pretexto para não entender, entende? Mas eu estou lendo aqui porque não podemos ser um vídeo muito extenso. Então, o primeiro anjo trouxe o quê? Aqui, ó. E disse-o, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá o que? Um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava o que? Atrás dele. Então tem essa história, né? Então o primeiro anjo veio trazer a notícia do filho, né? De Abraão. Presta atenção. O segundo anjo veio trazer o quê? Deus anuncia o quê? A destruição de Sodoma e Gomorra. Presta atenção, menino, entendeu? E disse o Senhor, né? Os 3 varões que chegou, né? Ó, ocultarei eu a Abraão, né? E Ló foi poupado por quê? Porque é da descendência de Abraão. Presta atenção, hein? Voltando aqui, ó, no início, ó, depois apareceu-lhe o quê? O Senhor, o quê? Nos carvalhos de o quê? Presta atenção, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha o quê? Aparecido o menino. Quando os 3, né, varões, levantou os olhos e olhou, e eis 3, o quê? Varões. Entendeu? Eram os anjos manifestados, entendeu? Assim, estavam em pé junto a ele e vendo-os correu à porta, né? Presta atenção. Lembra lá que Jesus, quando já depois da cruz, apareceu assim, andando no mar, né? Assim para Pedro. Pedro, um fantasma, começou a ter fé, mas logo assim depois afundou, que não está entendendo nada. Meu Deus, que homem é esse andando assim por cima do mar? E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, tá vendo? Ele reconheceu, né? Ele reconheceu que era anjos, que não era homem daqui da terra. Entendeu? Mas tem gente que não tem discernimento de espírito, aí taxa tudo com demônio. E disse, meu Senhor, e agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, né? E presta atenção. Trarei um bocado, ele começou ali a tentar, né? Falando, aí então é aqui que ele vem e fala sobre o filho. E o terceiro anjo veio trazer a Abraão, ó, intercede junto a Deus pelos homens, né? Porque foi destruição de Sodoma e Gomorra. Então o terceiro anjo veio trazer o quê? A garantia, né? De Abraão quando foi lá, né?
buscar o seu sobrinho Ló, né? Porque era da descendência dele. Ele era responsável porque o irmão dele tinha falecido e então naquele tempo era assim. Entende? Então presta atenção, menino. Então vamos finalizar com chave de ouro. Hebreus 7. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Melquisedeque, tipo de Cristo. Então vamos ver aqui que o anjo trouxe, né? Um dos anjos, né? Trouxe para Abraão, né? A notícia que ele iria resgatar o seu sobrinho, né? E iria ganhar daqueles reis, né? Parece que eram 4 ou 5 reis que levaram Ló e tudo que Ló tinha, né? E ele foi lá e resgatou. Então, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, né? Que saiu o quê? Ao encontro de Abraão, né? Ele saiu ao encontro de Abraão, né? Quando ele o que regressava da vitória, né? Da matança o quê? Matança dos reis, né? Então, Melquisedeque encontrou o Abraão que vinha da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o quê? O dízimo de tudo, né? Pegou ali todos os seus despojos, as armas do qual, né? Porque era assim, quando ganhava a guerra, trazia-se as armas, né? Então, a quem também Abraão deu os dízimos de todas as armas, de tudo, primeiramente porque interpretação, rei da justiça, né? Por justiça. Ele ganhou, né? Então trouxe, né? E depois também rei de Salém, que é rei o que da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, né? Nem fim, porque ele era tipo de Cristo, mas sendo feito semelhante o quê? Ao Filho de Deus. Presta atenção, hein? Não é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, Cristo. Permanece o que? Sacerdote para sempre. Presta atenção. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Do seu salário? Não, do despojo. Despojo é armas. E os que dentre os filhos de Levi, né, recebem o quê? O dízimo que é do povo. Aí é outro dízimo, né, que eram os alimentos, que foi dado ali às 11 tribos para alimentar a tribo de Levi. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de quê? De Abraão. Então está falando aqui, entendeu? Que o dízimo dos Levi, do sacerdócio levítico, não tem nada a ver com o dízimo de Abraão, que era as armas, que naquele tempo tinha muitas guerras, então tanto Abraão quanto Isaac, tudo que então pegavam as armas e então eles abençoavam quem os abençoou, né? Quem os ajudava em guerreiros para brigas e armas e etc, entendeu? E os que dentre os filhos de Levi recebem o quê? Recebem o sacerdócio, tem ordem o quê? Segundo a lei, entendeu? Porque aí esse tipo de dízimo era segundo o quê? O pacto da lei, do qual Jesus cumpriu, né? E Romanos 10:4 diz que o fim desta lei aqui é Cristo, não estamos mais nesse pacto, né? De tomar o quê? O dízimo do povo. Então, isso aqui, entendeu? Presta atenção. Os que dentre os filhos de Levi recebem, era Levi que recebia o sacerdócio, né? Tem ordem de segundo a lei de tomar o dízimo ao povo. Tem, menino, tem sacerdócio levítico por aí ainda. Isto é, de seus irmãos hebreus, né? Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, que todos veio da linhagem de Abraão, todas as 12 tribos, mas só a tribo de Levi recebia dízimo,
Presta atenção, porque era o sacerdócio escolhido, aquele que levava a palavra, entendeu, menino? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Entendeu? A gente fala assim, não, diz melhor do tempo de Melquisedeque, antes da lei. Então, tá entendendo? Entendeu? Uma coisa, outra coisa. Então, tá falando aqui, ó. Mas aquele cuja genealogia, né, que é o pai sem mão, que é mãe, que é o Melquisedeque, né? Presta atenção, entendeu? Então tomou o dízimo de Abraão, que é os despojos, né, de guerra. Presta atenção, hein, menino? Finalizando aqui ainda Hebreus 7, porque ainda ele estava o quê? Nos lombos o quê? De seu pai, quando Melquisedeque, né, saiu, né, ao encontro, entendeu? Ao encontro do pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro, entendeu? Presta atenção. Então, está falando que a turma de Levi, né, estava tudo lá, que ele veio da genealogia de Abraão, entendeu? Então, eles eram solidários, entendeu? Eles abençoavam, sempre assim, entendeu? Não é, entendeu? O Abraão não é daqueles quem abençoa quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, não é assim? Então, quando eles eram abençoados, era ajudado para ganhar as guerras, né? Em Melquisedeque, tempo de antes os hebreus, entendeu? Presta atenção, as tribos, né? Que veio de Jacó, vou mudar o nome de Jacó, mudou o nome para Israel, né? Então, de Israel gerou as 12 tribos, não é verdade? Que gerou a tribo de Levi, que ganhava os dízimos. Então, né, vem da linhagem de Abraão, né? Presta atenção, então, a semente vai, abençoa quem abençoar e amaldiçoar, presta atenção. Não é isso até o pacto da lei. Tá. Porque, mudando, né? Presta atenção, Melquisedeque, e não fosse chamado, né, segundo que a ordem de Arão, presta atenção. Oh, meu Deus do céu, leio do 10 do 11, de sorte que se a perfeição fosse, né, para esse tipo de dízimo do sacerdócio levítico, né, que eram lá as comidas, os alimentos, né, que Deus garantia, né, como está lá em Malaquias 3:10, né, se eu vou garantir, né, para que os gafanhotos não comam as suas lavouras, né, eu vou abençoar, e abençoar, né, o que? A chuva, né, a chuva, não só temporã, mas com uma seródia, que naquele tempo era difícil chuva. Então, a bênção naquele tempo, lá de Malaquias, está falando é chuva. Entendeu? Presta atenção, tá, filho? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob este povo recebeu o quê? A lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era tipo de Cristo. Então se levantou o quê? Cristo. Entendeu? Se esse dízimo de Malaquias fosse a perfeição, para que lá na frente ia ter outro sacerdócio, entendeu? E não fosse o que chamado segundo a ordem de Arão. Presta atenção, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Né? Jesus de Nazaré veio na lei, no pacto da lei, mas nós trouxe o pacto da graça, nós estamos na graça, temos nada a ver com os judeus que Israel. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence o quê? A outra tribo, não é a da tribo de Levi, da qual ninguém serviu ao altar, né? Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu o quê? De Judá, entendeu? Consequentemente, a essa tribo, Moisés falou de sacerdócio. Tá entendendo, menino?